De forma rápida, nós vamos conversar aqui a respeito de transtornos de ansiedade. Então, transtorno de ansiedade são doenças psíquicas caracterizadas pela preocupação excessiva e constante de que algo ruim pode acontecer, apresentando sintomas tanto físico quanto psíquico. Ou seja, você vai perceber, quem vivencia o transtorno de ansiedade, alterações no humor, alterações no apetite, tensão muscular, preocupações em excesso, medos irracionais, sensações de estar à beira de um ataque de nervo, aceleração dos batimentos cardíacos, tontura, sudorese, entre outros. Mas isso tem que ocorrer de forma intensa e sistemática e em momentos indevidos. Porque às vezes a gente confunde uma ansiedade pontual de uma ansiedade enquanto transtorno. Ansiedade todos nós sentimos em um determinado momento da vida, porque ela é uma emoção adaptativa extremamente importante diante de perigos. Então, pontualmente a gente pode sentir uma ansiedade quando vai fazer um concurso, uma prova, um encontro amoroso, diante de um animal feroz. Então isso a gente sente pontual, isso não é a doença em si. A doença em si é como eu coloquei dos transtornos, que é essa sensação tanto física quanto emocional de sintomas bastante desagradáveis, como foi citado. E a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é algo tão sério que a Organização Mundial da Saúde fez um estudo agora em 2019 e o Brasil foi colocado como o país com o maior número de ansiosos no mundo, com 18 milhões e meio de brasileiros ansiosos, onde a maior parte desses ansiosos são de mulheres, 7,7%. Ok? O homem é ansioso e depressivo, mas com um número bem menor. Então, se você sente ansiedade em algumas ocasiões, como prova entrevista, encontros amorosos, isso não caracteriza o transtorno de ansiedade. Para ser um transtorno de ansiedade, você tem que sentir esse mal-estar físico, sudorese, taquicardia, transtorno no humor, alteração no sono, no apetite, por um tempo determinado e com intensidade grande, ok? Para poder ser considerado um transtorno de ansiedade. E a experiência da ansiedade, para cada pessoa se faz diferente. Por isso é muito difícil saber exatamente o que causa os problemas de ansiedade. Mas estudos comprovam que vários são os fatores que predispõem o sujeito à ansiedade. Desde experiências passadas, vividas na infância, como abuso, negligências dos pais, traumas, rejeições, discriminação, até situações da vida presente do sujeito. E que situações de vida presente seriam essas, né? A questão da exaustão, o acúmulo de estresse, muito trabalho, às vezes te deixa muito mais ansioso, as muitas mudanças e incertezas diante da vida. O brasileiro é um povo que tem seu sofrimento, né? Nós somos um país com várias questões por se resolver, questão da moradia, questão ambientais, questões de violência, isso tudo predispõe o brasileiro a quadros ansiosos. Essa vida pressionada, esse êxodo, né, rural que no Brasil acontece muito, das pessoas saírem ou das pequenas cidades ou mesmo da zona rural para buscar uma melhor vida, né, na cidade grande, isso traz problemas. Às vezes você vive a solidão, o isolamento, não pertencimento nas grandes cidades e você fica mais vulnerável a quadros ansiosos. Os problemas habitacionais que o Brasil apresenta predispõem os sujeitos que vivem essa problemática a adoecer mais facilmente, principalmente da ansiedade. Então, gente, vocês percebem que são várias questões que colocam o sujeito predisposto a adoecer de quadros ansiosos. Tem ainda os problemas de saúde física,
Ou seja, a vivência de um câncer, de problemas cardíacos, pulmonares e outras doenças significativas vulnerabiliza o sujeito para a questão da ansiedade. Outros problemas de saúde mental também altera, sabe, o sujeito e deixa ele predisponente à ansiedade. Até o uso de algumas medicações psiquiátricas pode ter alterações de humor. Portanto, não faça uso de medicação psiquiátrica se não for indicado por um psiquiatra, que é o melhor profissional para estar te orientando e administrando essa medicação, né? Então, procure ajuda médica se você estiver necessitando. Tem também as drogas recreativas, como várias drogas, né, de uso recreativo e o álcool, que também predispõem a quadros ansiosos. Vocês percebem aqui que são N situações. Há estudos que comprovam que se você vem de uma família que tem a predisposição para doença mental, se a família tem níveis de estresse, de tensão, de problemas emocionais muito grande, você fica mais vulnerável a quadro de ansiedade e de depressão. O que a ciência não sabe ainda precisar é se isso é uma predisposição genética ou são só fatores ambientais. O que se sabe é que famílias adoecedoras e adoecidas são lugares de adoecimento do sujeito. Portanto, cuidar da saúde da nossa família, da saúde mental da família, é o melhor que você tem a oferecer aos teus filhos. Cuide da sua saúde mental para que a sua descendência tenha um futuro e uma tranquilidade com relação à saúde mental, né? Você já vai ajudar bastante, porque existem vários componentes de adoecimento psíquico que vêm desse lugar, que vêm desse ambiente hostil, desse ambiente com mais questões relacionadas à saúde mental. E o que eu queria com essa chamada é que a gente fique atento, né, aos sintomas da ansiedade, da depressão, e se você percebe que você está dentro de um desses sofrimentos, procure profissionais, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e faça o seu tratamento. Porque o bom é que nós sabemos que tem tratamento tanto para a ansiedade como para a depressão, a nível psicológico e farmacológico. E isso é importante a gente estar alertando, né? E não se sinta discriminado ou envergonhado por essa condição. A doença, como a depressão e a ansiedade, qualquer ser humano, ele está sujeito a um momento da vida vivenciar um quadro de ansiedade e depressão. A Organização Mundial da Saúde fala que o ser humano, ao longo da sua existência, vai viver um quadro de ansiedade ou de depressão. E isso não é demérito, né? Isso qualquer ser humano, diante de algumas condições, desses fatores que nós colocamos aqui, pode se tornar vulnerável e viver um quadro de adoecimento psíquico. E não o torna menor que o outro por essa condição, ok? Então vamos deixar de lado os nossos preconceitos, os nossos estigmas e compreender que adoecer é da ordem do humano e somos todos humanos, né? Mas tem tratamento.